Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na segunda parte desta obra, que trata dos exemplos. No capítulo 2, Espíritos Felizes. E nós, ontem começamos a ver aqui o testemunho do senhor Sidney. Difícil, não sei falar esse nome. Comecei com Six Denier, passei para Cis Denier, agora eu já mesmo não sei. Mas hoje vamos ver a segunda parte do seu testemunho. E é aqui no parágrafo que começa com nesse momento, e aí temos várias perguntas pequenas, com resposta pequena, ok? Já 1, 2, 3, alguns parágrafos não dá para contar, porque essas perguntinhas pequenas vai ser fácil de achar. Nesse momento, é bem no meio, ok? Do testemunho desse espírito. Nesse momento, o médium sentiu dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. Resposta: uma infeliz. Aqui vamos voltar. Há duas perguntas anteriores. Nós temos: desejas dar notícias de sua filha, morta 4 ou 5 anos antes de seu pai? Então, o médium conhecia esse senhor. Sabia que ele tinha tido uma filha e provavelmente passou essa informação para os dirigentes da reunião, que então perguntaram sobre a filha que havia falecido antes dele, se ele tinha notícias dela. E resposta: ela está em missão na vossa terra. E a pergunta veio agora: ela é feliz como criatura? Resposta: não quero vos fazer pergunta indiscreta, ainda o que está a perguntar. Imaginemos ser Kardec. Ela é feliz como criatura? Não quero vos fazer pergunta indiscreta. E o Espírito diz: bem sei que não quer fazer uma pergunta indiscreta. Acaso não vejo o teu pensamento como um quadro diante de meus olhos? Não. Como criatura, ela não é feliz. Ao contrário, todas as misérias de vossa vida devem atingi-la. Ela, porém, deve dar o exemplo dessas grandes virtudes, das quais fazeis grandes palavras. Eu a ajudarei, porque deverei velar sobre ela, isto seja, no futuro, quando ela voltar a reencarnar, não é? Mas não terá muita dificuldade para vencer os obstáculos. Então, é uma pessoa que já tem duas virtudes, não é? Ela não está em expiação, mas em missão. Ou seja, missão é uma prova. Ela não está expiando provas passadas, ela está em missão. Esse sofrimento dela deve ser o sofrimento dos espíritos mais evoluídos, não é? Que querem sempre se aprimorar. Não é o nosso sofrimento expiatório que temos que reparar os erros do passado. É porque não temos ainda esse nível de compreensão das almas mais avançadas. Tranquiliza-te, pois, por ela e obrigado pela tua lembrança. Nesse momento, que ele está ali, né, recebendo ali o senhor Sidney, ele sentiu uma dificuldade para escrever e disse: se for um espírito sofredor que me detém, peço-lhe para escrever. Então, ele estava dando a comunicação do senhor Denier e, de repente, Sidney, e de repente, ouvi um corte. Ele sentiu uma densidade maior, interpretou por sofredor e pediu que o sofredor escrevesse. Quereis dizer-me o vosso nome? A resposta: Valéry. Quereis dizer-me o que te atraiu o que atraiu o castigo sobre vós? Porque ela está em sofrimento. Quereis dizer-me o que atraiu o castigo sobre vós? A resposta:
Não. Arrependei-vos de vossas faltas? Tu bem o vês. Por quê? Porque ela estava em sofrimento. Quem vos trouxe aqui? Cisdenier. Cisdenier. Ou seja, o nosso espírito que estava dando a sua comunicação. Com qual objetivo o fizestes? Para que tu me ajudes. Então o senhor Cisdenier encontrou um espírito sofredor e resolveu levar a reunião para ser ajudado. Fostes vós quem impediu-me de escrever mesmo agora? Ele me colocou em seu lugar. Aqui é interessante, porque parece que é o médium que pergunta. Fostes vós quem impediu-me de escrever mesmo agora. Interessante isso. É interessante. É o médium que faz a pergunta, que o espírito responde. O espírito, Cisdenier, me colocou em seu lugar. Então ele estava se comunicando, parou e colocou o espírito dessa jovem. Que relação há entre vós, entre essa jovem desencarnada e o senhor Cisdenier que a levou lá? E ela responde: ele me conduziu. Que relação é essa? Ele viu que ela precisava de ajuda e a levou a um local onde ela poderia ser ajudada. Pergunta: pedi-lhe para juntar-se a nós para a prece. Então, parece que é um médium, está a escrever, fazer a pergunta e receber a resposta. Então, ele diz a ela, Valérie, para que ela pedisse ao senhor Cisdenier que se juntasse a eles para uma prece. E ele faz a prece. Depois da prece, o senhor Cisdenier retoma, volta a se comunicar e diz: obrigado por ela. Tu compreendestes, não te esquecerei. Pense nela. Pense nela, não para ficar pensando, não é? Para orar por ela. Prece é um fantástico recurso de socorro. Jesus nos disse para que orássemos uns pelos outros. E o senhor Cisdenier ficou muito grato ao médium, que era amigo dele em vida, vamos lembrar. Pergunta: o senhor Cisdenier, como espírito, tendes muitos espíritos sofredores para guiar? Resposta: não. Mas logo que conduzimos um deles ao bem, tomamos um outro, sem por isso abandonarmos os primeiros. É interessante. A pergunta é se existem muitos espíritos que ele guia, né, para ser como espírito. Tendes muitos sofredores para guiar? Ele diz não. Ele guia um e, quando termina, guia outro. Mas nunca esquece os anteriores. E isso é interessante. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com quantidade. Quantos? Quantos? E ele não dá uma resposta baseada em quantidade. Ele dá uma resposta baseada em qualidade. Em qualidade pelo interesse pelo ser humano, e não pelo número de seres humanos. Ele atende um, acabou, ele atende outro. Ele não para. Guia um, acabou, guia outro, acabou, guia outro. Mas, ao guiar um novo espírito, ele não esquece os anteriores. Que coração fraterno. Pergunta: como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito com os séculos? Como podeis bastar a uma vigilância que deve se multiplicar ao infinito dos séculos? Vamos ouvir a resposta para tentarmos entender melhor. Compreende, responde ele,
que aqueles que conduzimos, é porque é isso, né? Como podeis dar conta disso, de tomar conta de tanta gente? Compreende que aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto, nos dão menos trabalho. Ao mesmo tempo, nós mesmos nos elevamos e subimos. Nós mesmos nos elevamos e, subindo, as nossas faculdades progridem. O nosso poder irradia em proporção à nossa pureza. Esse senhor Cisdenier é bem elevado, não? Bem elevado. Aqueles que conduzimos se depuram e progridem, portanto nos dão menos trabalho. Ao mesmo tempo, nós mesmos nos elevamos e, subindo, as nossas faculdades progridem. O nosso poder irradia em proporção à nossa pureza. Ele não para. Encaminha um, acabou, encaminha outro, acabou, encaminha outro, mas ao mesmo tempo ele vai dando observação a todos aqueles que ele já encaminhou. Claro que aqueles que já encaminhou há mais tempo estão melhores e não tomam e não lhe dão tanto trabalho. Aqui nós temos uma nota. Os espíritos inferiores, portanto, são assistidos pelos bons espíritos que têm por missão guiá-los. São os nossos tutores. Essa tarefa não é exclusivamente reservada aos encarnados, mas estes devem concorrer com ela. Ou seja, vamos imaginar, toda criança que nasce tem o seu espírito guardião, os seus espíritos protetores, mas os pais devem colaborar com esses espíritos protetores, cuidando do ser encarnado que veio às suas mãos. Estes, os encarnados, devem concorrer com a tarefa que têm os espíritos protetores, porque é para eles um meio de adiantamento. Quando um espírito inferior vem se colocar de permeio com uma boa comunicação, como no presente caso, um espírito inferior se colocou no meio da comunicação, mas disse que foi trazido pelo senhor Cisdenier. Então se colocou no meio da comunicação, ao que parece, com a permissão dele. Como no presente caso, sem dúvida, não o faz sempre com uma boa intenção, como foi o caso. Dessa vez foi uma boa intenção, porque foi o próprio espírito Cisdenier que trouxe a jovem Valérie. Quer dizer, o espírito da jovem Valérie. Não é mais jovem, porque não está mais encarnado. Mas os bons espíritos, nem sempre com uma boa intenção, mas os bons espíritos o permitem, seja como prova, seja a fim de que aquele ao qual se dirige trabalhe o seu adiantamento. Importante também, como Kardec faz, de perceber as comunicações apócrifas, as falsas, as que vêm pelos mistificadores, pelos espíritos mentirosos. Isso acontece. Então, os bons espíritos permitem para que o espírito para o qual esse que apareceu e traz a sua comunicação falsa, permitem para que seja uma prova para aquele que recebe essa comunicação, não é? Seja a fim de que aquele ao qual se dirige trabalhe para o seu adiantamento. Sua persistência, é verdade, às vezes degenera em obsessão. Se nós não sabemos trabalhar mediunicamente, usando da disciplina, do recolhimento, da seriedade, melhor seria não trabalhar mediunicamente. Está aí o Livro dos Médiuns, que é o livro que traz todas as informações, um verdadeiro compêndio sobre mediunidade, para ajudar os médiuns a trabalharem com segurança. E
os dirigentes e todos os da reunião mediúnica, mas principalmente os médicos. É um erro aqui. Prova a necessidade. Vamos voltar. Sua persistência e verdade, às vezes, degenera em obsessão. Mas, quanto mais tenaz, tanto mais prova o quanto é grande a necessidade de assistência. Então, se o espírito é bem difícil, bem tenaz, é um grande sofredor, precisa de assistência. Mas nós temos que preparar o nosso hospital para receber esse tipo de dificuldade. Senão, não podemos assistir com eficiência. Qualquer hospital seria a mesma coisa. Portanto, é um erro recusá-lo. Até porque a providência permite que ele esteja ali. Bateu em porta errada? É necessário olhá-lo como um pobre que vem pedir esmola e dizer-se: é um espírito infeliz que os bons espíritos me enviam para educá-lo. Se eu triunfar, terei a alegria de ter conduzido uma alma ao bem e ter abreviado seus sofrimentos. Essa tarefa é frequentemente penosa, sem dúvida. Seria mais agradável ter sempre belas comunicações e não conversar senão com espíritos escolhidos. Mas não é em não procurando senão a nossa própria satisfação e recusando as ocasiões que se nos oferecem para fazer o bem que se merece a proteção dos bons espíritos. Então nós vamos trabalhar com o que nos surge para trabalhar e não apenas com o que queremos, não é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Amanhã retornamos com mais um projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.